Bom dia! Antes de começar, já queria pedir pra vocês, como foram nas outras aulas que a gente teve aqui na live do Instagram, para vocês abrirem o arquivo que eu mandei com a aula de hoje, que eu vou seguir aqueles slides para a aula ficar mais didática, para vocês conseguirem acompanhar melhor a imagem, beleza? Que essa aula precisa de muita imagem, a gente vai fazer análise de climograma, então é importante que vocês estejam acompanhando pelo slide de vocês, beleza? Bom dia! Já deu 9 horas, eu espero que daqui a pouco entre mais gente, vou aguardar uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou relembrando tudo que a gente já viu de climatologia, beleza? Vamos passar pelos tópicos que a gente já viu de climatologia. Esse seria a última aula de climatologia que a gente teve. Tivemos elementos e fatores climáticos. Depois tivemos dinâmicas climáticas, então vimos circulação atmosférica, ciclones, anomalias e agora climas do Brasil. E aí a gente daria uma pincelada no final sobre os climas do mundo, porque é muito pouco cobrado, lembrando, a prova do Enem é uma prova do Brasil, então o que eles vão mais cobrar é Brasil. Mas aí a gente tem que ter a necessidade de conseguir fazer comparações. E aí tem uma questão no final da aula que eu vou comentar com vocês sobre alguns outros climas do mundo. Mas a minha sugestão é, façam exercícios, como sempre. Nos exercícios vocês vão conseguir ver climogramas de climas temperados litorâneos, climas polares, beleza? Mas de forma geral, a gente tem alguns estereótipos na nossa cabeça e use-os. Clima polar é frio pra caramba? A gente tá falando de abaixo de 0 grau durante o ano todo, praticamente. Então, tudo isso é mais fácil de identificar, tá bom? Muito difícil, por exemplo, cair um climograma da Antártica na prova. Não tem gente lá. Pesquisador, já brinquei, né? Pesquisador não é gente. Não tem gente na Antártica, pra que vai cobrar? Entendem? Então, por isso que os exemplos que a gente dá sempre com climas extremos é no hemisfério norte, ok? E aí vocês sabem identificar hemisfério norte pelo climograma e vai facilitar na hora de marcar, tá bom? Então, lembrando, a gente viu fatores e elementos climáticos, então vamos destacar os fatores, latitude, altitude, massas de ar, a gente vai relembrar um pouco disso aqui agora para falar de climas do Brasil, quais são os principais fatores que influenciam o clima do Brasil. E falamos sobre as dinâmicas climáticas. O que são dinâmicas climáticas? Circulação de vento, de forma geral. Então, o que a gente tem? Na nossa aula passada, circulação atmosférica global, então a gente está falando de áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão ao redor do globo. Então, área mais aquecida do globo, Equador, não é isso? Então, o Equador é uma grande área de baixa pressão. Baixa pressão é receptora de ventos. Ela recebe os ventos ascendem, beleza? Formação de nuvens, grandes nuvens de chuva. A gente está falando da zona de convergência intertropical. Ela vai ser importante para nossa aula de hoje também. Saindo dos trópicos, então mais ou menos na latitude 30 graus, a gente tem os ventos alísios, então tem nome bonito, tá? Sai do trópico, vai para o Equador, o vento tem nome bonito, chama alísio. Sai do Equador e volta para o trópico, contralísios. Lembrando, há uma célula atmosférica, há uma célula de circulação. Do mesmo jeito que o vento vai, o vento tem que voltar. Então, ele sai das áreas tropicais carregando a umidade, chega nas baixas latitudes, chega nos 0 graus, ascende, leva a umidade para a atmosfera, formam-se grandes nuvens, o vento volta por cima em altas, altitudes, volta mais seco, então chega nos trópicos mais seco. Aí tá a nossa ocorrência de grandes desertos nos trópicos, beleza? Nas latitudes tropicais, próximos aos 23, entre 23 e 30, tá bom? Outra coisa que a gente viu importante, ciclone. E aí eu vou lembrar vocês, ciclone é sinônimo de área de baixa pressão. A área de baixa pressão é receptora de ventos. Quando há uma diferença muito grande entre a área de baixa e a área de alta, nós temos uma corrente de vento mais forte. Então, esse vento que chega em baixa muito forte
ele ascende muito rápido, formando o quê? Ciclones. Então, ventos acima de 119 km por hora, a gente está falando de furacões, tufões ou tornados. Lembrando que tornado é no continente, furacão é aqui no Atlântico, nas Américas, e tufão a gente está falando do Pacífico, ali perto de Indonésia e Japão, tá bom? Então, esses nomes não têm a ver com uma diferença no mecanismo de formação. A gente está falando de locais de atuação, beleza? Lembrando que os tufões, eles se dissipam muito rápido. Lembrando que quando um furacão se forma num mar quente, à medida que ele vai chegando para próximo do continente, da Terra, ele vai perdendo força, beleza? Lembrando, sempre associado a verão, né? Baixa pressão, ascendência, verão, a gente precisa de estar com o mar mais quente para criar essa diferença de pressão maior, tá bom? Outra coisa que a gente viu foi Laninha e El Ninho. Lembrando, El Ninho é o mais comum, é o mais cobrado. El Ninho, então, é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico. Então, as águas do Pacífico estão ali sendo abastecidas a sul pela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. Aí, do nada, ninguém sabe explicar por quê, do nada, essas águas se aquecem. Quando essas águas se aquecem, elas alteram a dinâmica climática que existe ali no Pacífico. E assim altera a distribuição de ventos, as correntes de nuvens ao longo do globo todo, principalmente ali no Pacífico. E a gente vai ter uma alteração no clima comum do Brasil, no tempo comum do Brasil. Então a gente vai começar a ter mais escassez de chuvas, estiagem prolongada no Nordeste, uma diminuição drástica no volume de chuva do Norte. E aí, Luísa, para de chover? Não, gente. No Norte do Brasil não vai parar de chover nunca, entendeu? Pode tirar a floresta que não para de chover, porque ali há a convergência intertropical de ventos, que é a ZECIT, ok? Ali a gente tem um volume de chuvas muito grande, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, beleza? Então, vamos continuar. Alterações no Brasil, então. Nordeste, estiagem prolongada, seca. Norte, diminuição no volume de chuvas. E Sul, chove pra caramba. Então, a gente tem perdas agrícolas dos dois lados, beleza? O que acontece pro Peru e pro Chile? Diminui a piscosidade, beleza? Diminui o volume de peixes, que faz parte da economia deles, tá bom? Laninha é o contrário. Então, se você decorar El Ninho, falou de Laninha, é o contrário. Falou resfriamento maior do Oceano Pacífico, do sul ali, daquela porção sul do Oceano Pacífico próximo ao Peru e Chile, Laninha. Aumenta a piscosidade, a gente vai ter aumento de chuvas no Nordeste e no Norte e estiagem prolongada no Sul, tá bom? É o contrário. Facinho de decorar. Agora vamos para a aulinha linda de hoje, que é climas do Brasil. E aí, para começar, vamos aí no slide 1, tá bom? Tô no slide 1. Para começar a falar de climas do Brasil, eu tenho que adicionar para vocês um fator climático que eu ainda não tinha falado, que são as massas de ar. O que são massas de ar? São grandes macro porções atmosféricas, então grandes volumes de ar que apresentam características próprias. Então, toda aquela massa de ar tem a mesma característica de temperatura, pressão e umidade, beleza? Então, todo aquele volume de ar tendo essas mesmas características caracteriza uma massa de ar. E essas massas de ar, então esses volumes atmosféricos, eles se deslocam, beleza? É isso que formam as frentes frias, não é isso? Quando a gente viu lá em chuvas, na primeira aula, quando duas massas de ar de propriedades diferentes, então uma massa de ar mais seca, menos úmida, mais quente, com uma outra massa de ar fria, mais úmida, se encontra, a gente pode ter a formação de uma frente fria, a gente tem instabilidade, beleza? Ocorrência de chuvas. Isso é chuva frontal, beleza? Então vamos lá. Decoramos o que é, aprendemos o que é massas de ar, grandes porções atmosféricas, grandes volumes de ar, que apresentam as mesmas características. De onde vêm essas características? Seu local de formação. E elas podem se alterar de acordo com o deslocamento
dessa massa de ar, beleza? Então, olha só, a gente tem a massa polar atlântica aqui no Brasil. A massa polar atlântica, vamos aos nomes. M, massa. P, polar. Polar, polo. Polo é frio ou é quente? É frio. Então pronto. A massa é fria. Atlântica. Ela vem do Atlântico. O Atlântico é o oceano? É o oceano. Então ela é úmida. Mas existe uma picuinha aí nessa questão da massa polar atlântica. Porque a massa polar atlântica, ela nasce no Polo Sul. Então numa área extremamente congelada, num deserto frio. Lá não há muita umidade em suspensão. Então a gente tem a formação dela enquanto uma massa seca. Mas à medida que ela caminha pelo Oceano Atlântico Sul para chegar no Brasil, ela vai adquirindo a umidade que o Oceano Atlântico proporciona para ela. Então ela vai guardando aquelas características úmidas do oceano. Então ela chega para atuar no Brasil muito mais úmida. Ok? Então, quando perguntar a massa polar atlântica, a que atua no Brasil, ela é seca ou ela é úmida? Ela é úmida. Mas se a picuinha vier em sua formação, pode ser que seja seca, beleza? E se der gabarito com problema, pede recurso, tá bom? Isso aí tem fundamento científico para pedir recurso. Então, agora a gente sabe o que são as massas de ar. Então, vamos entender no slide 2 quais são as massas que atuam no Brasil e qual que é as suas atuações, onde estão, e principalmente entender os nomes, vão ajudar vocês a lembrar das características. E uma coisa importante, a massa, ela carrega características de sua formação. Então, se você lembrar onde ela é formada, você vai lembrar quais são as características dela. Então, assim, vamos destrinchar essa sigla, que vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. A gente tem, então, 5 massas que atuam no Brasil. Vamos de norte para sul, beleza? A oeste, a gente tem a massa equatorial continental, que é uma massa que se forma ali em cima da região amazônica do Brasil. A gente tem a massa equatorial atlântica, que se forma ali entre as ilhas de Santa Helena e entre as ilhas de Açores, no Oceano Atlântico, beleza? A gente tem a sul, a massa tropical atlântica, que é uma massa que vai se formar então no Oceano Atlântico aí próximos aos trópicos. A massa polar atlântica. Então, massa polar atlântica se forma no polo, caminha pelo oceano até chegar aqui no Brasil. E a gente tem a massa tropical continental, que se forma ali entre Brasil e Paraguai, no Chaco, depressão do Chaco, beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar esses nomes. M de massa, não tem problema nenhum. Agora, essa letrinha aí que tá maior diz sobre o local onde ela é formada. Equador, trópico, polo, não é isso? Equador é quente? Equador é quente, não é quente? Trópico é quente? Trópico é quente. Polo é quente? Não, polo é frio. Então pronto, descobrimos a primeira característica da massa. Seu local de formação diz sobre sua temperatura, não é isso? Diz sobre sua umidade, não é isso? Então, Equador é quente, a massa equatorial continental é quente. Massa equatorial atlântica é equatorial? É. Equador é quente? É. Então, a massa equatorial atlântica também vai ser quente. Massa tropical continental. Trópico é quente? É quente. A área intertropical, a área mais quente do Brasil, do mundo, a área tórrida, não é isso? Então, a massa tropical continental também é quente. Massa tropical atlântica. É tropical? É tropical. Tropical é quente? É quente. Então, a massa polar tropical atlântica também é quente, beleza? Agora, massa polar. Polo é frio? Massa polar é fria. Já descobrimos a primeira característica. Agora vamos para a segunda. Massa equatorial continental. Já vamos começar com um problema, já vamos começar com a exceção. A massa equatorial continental, as massas formadas em continente são mais secas do que as massas formadas em oceanos. Os oceanos vão dar uma característica úmida, vão agregar umidade a essas massas de ar. Agora, o continente não tem grande volume de umidade para dar essa umidade para a massa de ar. Então, as massas continentais são mais secas do que as massas
oceânicas, então Atlântica ou Pacífica. A questão é, na área equatorial continental, na floresta amazônica, a gente tem uma grande volume de umidade em suspensão. Primeiro, a gente está numa zona equatorial, onde a gente tem a zona de convergência intertropical, onde a gente tem a conversão dos ventos alísios, que levam umidade para aquela região, então já é uma região mais úmida do planeta. E a gente tem a grande massa de floresta amazônica, que pela sua evapotranspiração, então pela sua transpiração, enquanto ser vivo, enquanto planta, agrega ainda umidade para aquela região. Então, a massa equatorial continental, ela é continental, mas ela é uma exceção. Ela é úmida devido ao local onde ela é formado, que a gente tem essas características, tanto em continente, tanto em oceano, que são úmidas, ok? Então, a massa equatorial continental é quente e úmida. Aonde que ela vai atuar? No Brasil todo, durante o verão, é ela que vai trazer umidade para o centro, sul, sudeste do Brasil, e a sua atuação no ano todo, onde ela é formada. Então, no norte do Brasil, chove lá o ano todo, nós temos a ajuda disso da massa equatorial continental, beleza? Massa equatorial atlântica, nasce no Atlântico, não é isso? Atlântico é oceano? É. Massa úmida, beleza? Problema nenhum nisso aí. Atua no norte do Brasil, então ali próximo a ela, e no nordeste, no litoral, principalmente levando chuvas para o litoral nordestino, ok? Massa tropical atlântica. É atlântica? É. Oceano, úmida. Então, uma massa quente e úmida. Ela vai atuar principalmente no centro-sul do Brasil, então trazendo chuvas para sudeste, chuvas para sul, e para nordeste, chuvas no litoral. Beleza? Verão, principalmente. Massa polar atlântica. Atlântico, oceano. Oceano é úmida, então a massa ela é fria e ela é úmida. Aonde ela vai atuar? Principalmente no sul do Brasil, durante o ano todo, mas ela é uma massa muito especial pra gente durante o inverno, e é ela que tá trazendo esse friozinho agora de outono, até chegar ao inverno a gente vai sentir um friozinho trazido pela massa polar atlântica. A gente vai falar mais dela daqui a pouco, tá bom? Muito importante, bem cobrado em prova. Tropical continental. Eu tô explicando rápido, né? Tá, desculpa. Massa tropical continental. Já falamos sobre tropical, é quente. Continental não é a exceção, então ela é seca, não é isso? Ela vai se formar ali na depressão do Chaco, entre Paraguai e Brasil. E ela vai ser seca. A sua atuação vai ser principalmente no centro-sul. Ela perde força no inverno, então é uma atuação trazendo calor, bastante calor, para o Brasil, tá? Para o centro-sul brasileiro, ok? Então, agora a gente viu todas as massas, vocês vão praticando em exercícios, vocês vão ver que não é difícil. O nome, lembra o nome, gente? M de massa, E de equador, T de trópico. É quente? É quente. P de polar, é frio? É frio. É a vivência de vocês na prova, tá bom? É a vivência que vocês têm no cotidiano que vai levar conhecimento para a prova, então aproveitem isso. Continental, a exceção é a massa equatorial continental. Normalmente as massas continentais são o quê? Mais secas, mas a gente tem ali nessa área de baixa pressão equatorial, a formação da zona de convergência intertropical, que traz toda a umidade com os ventos alísios. Então, ali chove sempre, temos muita umidade, a floresta ainda aumenta essa umidade por evapotranspiração, então, problema nenhum. Úmida, beleza? Oceano, Atlântico, a massa é úmida ou é seca? Úmida, beleza? Não tem problema nenhum aí. Vamos para o slide 3, onde a gente vai ver a atuação das massas de ar no Brasil no verão e no inverno. Observem, durante o verão a gente tem, observem as setinhas, tá? Fica bem fácil vocês observarem as setinhas.
a gente tem uma atuação que se estende. Nós temos a área de formação, essa bolinha, onde a gente tem a massa. Então, equatorial continental, equatorial atlântica, tropical atlântica e tropical continental. Observem que essas setinhas se estendem ao longo do Brasil, ao longo do nosso território. Observem a massa equatorial continental. Ela é a grande estrela do verão. Ela brilha no verão. O que ela faz? Além de trazer intensas chuvas, né? E aí eu destaquei para vocês, chuvas convectivas. Chuvas convectivas, chuvas de verão. Você aquece muito a superfície, essa superfície abastecida de umidade, de vapor d'água, acende, ar menos denso, sobe o ar, abastece formação de nuvens. Quando você chega em altas altitudes, você diminui a temperatura. Então, você vai condensar esse vapor d'água em atmosfera e vai formar nuvens carregadas de chuva. Essa chuva vai precipitar, beleza? Então, a massa equatorial continental, que é a estrela do verão, ela vai trazer chuvas convectivas para todo o Brasil. Observem a extensão das setas. A gente tem Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste sendo abastecidos pelas chuvas convectivas da massa equatorial continental, beleza? Massa tropical atlântica e massa equatorial atlântica também vão trazer umidade e chuva para as regiões litorâneas, principalmente. Então, a massa tropical atlântica, ela vai ser responsável em Sudeste, por exemplo, onde a gente tem na extensão litorânea um grande complexo de montanhas não, peguei vocês, serra. Lembrando, Brasil tem montanha? Não, beleza? Brasil não tem dobramentos modernos. A gente está falando de planaltos, de serras, ok? Então, a gente tem um conjunto serrano que se estende ali ao longo do litoral brasileiro, principalmente aqui pra gente em Sudeste, que a gente lembra muito. Eu já falei pra vocês desse exemplo. A gente chega, vai descendo ali, ó, a Serra do Rio de Janeiro, e o que a gente tem? Chuvas convectivas? Não, chuvas orográficas. Lembrando, é o relevo, chuvas de relevo. O relevo topográfico mais alto, a gente vai ter os planaltos sendo responsáveis por barrar as nuvens de chuva. Então, a gente tem a precipitação ali na faixa de barla-vento, só tá vento, lembra? Barra o vento, só tá o vento. Então, no barla-vento, a gente tem a precipitação, ok? Então, é muito comum a gente chegar na Serra do Rio de Janeiro, tá chovendo lá em cima, né, na serra, e a gente vai descendo pra Baixada e chegando na capital e já não está chovendo mais, beleza? Então, são as chuvas orográficas e a massa tropical atlântica contribui para essas chuvas. Agora, a massa tropical continental, a gente vai ter a atuação dela levando muito calorzinho aí para nossas regiões sul, centro-oeste, sudeste, ok? Observem que ela tem uma ação menor, ela tem menos força. Então, vamos lembrar quem é a grande estrela do verão? A massa equatorial continental, beleza? Por que a polar atlântica é quente e úmida? Ela não é quente e úmida, ela é fria e úmida, ok? Inverno. No inverno, então, a gente tem a massa polar atlântica sendo a grande estrela. Observem aí a extensão das setas que vem da massa polar atlântica, ok? Olha só, eu fiz um risquinho para vocês aí, ó, entre o Nordeste e o Norte do Brasil, que seria a faixa onde a gente tem a formação da frente fria. A massa equatorial continental, a massa tropical continental vão perder força, ok? Então, a massa tropical continental, observem que ela nem tem setinha. Ela não tem muita atuação durante o inverno. A gente praticamente exclui ela durante o inverno. E a nossa grande estrela, como eu já falei, é a massa polar atlântica, que é fria e úmida, ok? Úmida por causa do oceano, tá bom? Então, a massa tropical atlântica, ela vai ter uma atuação levando chuvas para o litoral nordestino. A gente vai ter a massa equatorial atlântica levando chuvas ali para o norte, ok? Mas uma atuação bem menor. Agora, quem vai trazer essa baixa de temperatura para o nosso país vai ser a massa polar atlântica,
ok? Então, quais são as consequências dela? A gente vai ter o fenômeno da friagem no norte. Já foi várias questões, né, de vestibular falando sobre a friagem. Então, a friagem, ela principalmente vai atingir ali o lado ocidental da Amazônia. A gente vai falando mais de Acre, de Rondônia, tá bom? Trazendo o quê? Uma baixa de temperatura, tá bom? Trazendo uns dias mais friozinhos para aquele pessoal que está sempre acostumado com o calor equatorial. Então, o fenômeno chama friagem. E aí tem uma pergunta muito clássica, que já foi questão aberta da Unicamp, se eu não me engano, de um vestibular tradicional de São Paulo. Como que a massa polar atlântica, qual que é o fator que permite que ela avance tanto pelo território brasileiro, pelo território sul-americano? E essa resposta é por causa da topografia, por causa do relevo. A gente tem, ao longo ali do centro sul-americano, grandes áreas rebaixadas, grandes depressões. Então a gente tem a depressão do Pantanal, depois a depressão do depressão do Chaco, depressão do Pantanal, e depois a gente tem a depressão Guaporé. E então são áreas baixas que permitem com que essa massa de ar não seja barrada por topografia e consiga avançar. E como a gente tem a massa tropical continental recuada, não há barreiras também de massa de ar para o avanço dessa massa polar atlântica, tá bom? Só para lembrar, a gente tem, então, vamos fazer um perfil longitudinal aqui do relevo da América do Sul. A gente tem nos litorais atlânticos um conjunto de serras, no centro baixadas, depressões, e a oeste, para o Pacífico, a gente tem os Andes. Então é tipo 5.000 metros, 150 metros, 200 metros, 1.000 metros. Então aqui observem que há uma grande diferença topográfica que faz com que essa massa de ar possa avançar, beleza? Então o fenômeno é friagem. Região Nordeste. Na região Nordeste, a gente tem principalmente nas capitais litorâneas ali, Recife, Salvador, a gente tem chuvas de inverno causadas pela frente, chuvas frontais, ok? A gente tem uma massa equatorial atlântica e uma massa tropical atlântica que são quentes, sendo encontradas por uma massa fria, que é a polar atlântica. Então, a gente tem formação de chuvas frontais e instabilidade, ok? Então, são as chuvas de inverno ali da região litorânea do Nordeste, principalmente capitais como Recife e Salvador, que eu havia falado. Para a região Sudeste e Sul, a gente tem o fenômeno da geada. Então, lembrando, o que é geada? É o congelamento do orvalho. Então, quando a gente tem a superfície resfriada, aquele vapor d'água que está em suspensão na atmosfera mais próximo da superfície, ele condensa. Então, a gente vai ter as gotinhas de água nas folhas de manhã cedo, não é isso? Mas quando tá muito frio, em vez de gotinhas de água, que é o orvalho, a gente vai ter pedrinhas de gelinho. Pedrinha de gelinho? Não, é um gelinho bonitinho assim. É muito comum no inverno, daqui a pouco a gente vai começar a ver, né? Se alguém conseguir não falar só de coronavírus nos noticiários, a gente vai conseguir ver as geadas que acontecem principalmente no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde a gente tem as geadas que o pessoal sai na rua e todos os carros estão cobertos com uma camada fina de gelo. É muito bonito. Eu acho muito bonito, porque eu gosto muito de inverno. Além disso, na região sul, em altas altitudes, como na Serra Catarinense, a gente pode ter invernos muito rigorosos, então com uma ação da massa polar atlântica mais forte, a neve, tá? Muito incomum, mas é raro, mas pode acontecer, tá bom? Vamos voltar aí agora, então, para os climas do Brasil. Lembrando então, só que eu quero muito que vocês lembrem disso. No verão, quem é a grande estrela? A massa equatorial continental. Chuvas convectivas pelo Brasil todo. Durante o inverno, a nossa grande estrela vai ser a massa polar atlântica, que vai ter essa ação de diminuir a temperatura e trazer chuvas para algumas regiões do Brasil. Beleza? Então vamos lá. Próximo slide 4. A gente tá falando dos tipos climáticos brasileiros. Isso aí, gente, é super fácil.
beleza? Super fácil. Pra quem ficou aí com problema em alguma parte da explicação, eu sempre baixo o vídeo, mando pro Ricardo, então vocês vão ter isso no YouTube depois e fica aí um pouquinho depois pra vocês verem também, tá bom? Então vamos lá. Tipos climáticos do Brasil. Eu separei aí pra vocês os principais fatores climáticos que influenciam para a formação, né, para categorização, para definição dos climas brasileiros. Então, quais são eles? A latitude. Então, lembrando, a latitude é aquele mais global. Então, Equador, equatorial, não é isso? Latitude baixa, quente, umidade da zecite, beleza? Trópico e abaixo do trópico. Isso vai alterar os nossos climas. Então, climas equatoriais mais quentes, climas tropicais quentes e climas abaixo do trópico mais amenos. Altitude, quanto mais alto, mais frio. Então, a gente tem o tropical de altitude aí para falar com a gente de queda de temperatura. E as massas de ar, que a gente já conversou sobre elas hoje, e aí a gente vai ver a influência delas ao longo dos climas brasileiros, tá bom? Então, a influência delas é praticamente ou trazer seca, ou trazer chuva, ou trazer queda de temperatura, tá bom? Vamos para os primeiros... eu fiz um mapinha aí bonitinho para vocês, peguei da internet, claro. Então, eu colori os climas, mostrando pra vocês direitinho aonde tá a ação deles, e aí vai dar pra gente acompanhar o climograma, as principais características e o local aonde a gente tá falando do Brasil, tá bom? Então, os climas do Brasil são equatorial, de vermelhinho, tropical típico ou só clima tropical, o amarelo, mais claro, é o clima tropical semiárido, que é o nosso clima mais próximo do clima desértico, mas ele continua sendo tropical, tá bom? Mas ele pode vir também só como clima semiárido. É o clima tropical atlântico ou clima tropical litorâneo, pode vir assim também, ou litorâneo úmido. É o clima subtropical, que é o clima mais ameno do sul do nosso país, e o clima tropical de altitude, que é Belo Horizonte, beleza? Belo Horizonte está aí numa transição entre tropical e tropical de altitude, mas aqui em Minas Gerais a gente tem o sul de Minas e próximo aqui das grandes serras de Minas Gerais, o clima tropical de altitude, beleza? Então vamos seguir. Primeiro clima, no slide 5, vai ser o clima equatorial. E aí eu destaquei para vocês, o clima equatorial ele está associado às massas próximas à zecite. Então, a gente tem a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica atuando para a formação desse clima e a zecite trazendo bastante umidade para esse clima, beleza? Lembrando que a gente ainda tem a ação da floresta amazônica, que ainda traz mais umidade para essa região. Eu mostrei para vocês, eu vou ter que dar uma viradinha aqui na minha câmera, só um minuto, porque eu quero fazer isso aqui com vocês, ó. Climograma, beleza? Climograma é a coisa mais linda que vocês vão ver na vida de vocês. Milímetros, graus Celsius, ok? Então, aqui a gente tá falando de precipitação, aqui a gente tá falando de temperatura, tá bom? Então, as colunas, precipitação, a linha, temperatura, ok? Então, vamos lá. Observem aqui os meses do ano. A gente tem em janeiro, em dezembro, maior volume de chuva. E a gente tem, em junho e julho, menor número de chuva, ok? Então, essa é a nossa primeira análise. A temperatura, observem, ela não varia muito, ela é sempre próxima de 26, 30 graus, ok? Então, a gente não tem uma variação muito grande de temperatura. E essa é uma das principais características. Agora, uma coisa que eu quero sempre que vocês identifiquem. Diminuiu a curva aqui, ó. Estamos falando de inverno em junho e julho, hemisfério sul, beleza? Grande volume durante o verão, beleza? Tudo isso vai ajudar vocês a identificar, eu vou sempre estar destacando essa questão pra gente, tá bom? Então acompanha aí o climograma comigo. Pelo climograma, a gente pode observar que as médias térmicas são sempre acima de 25 graus, 24 graus. Então, a gente tem um clima quente, ok? Então, primeira característica, ele é quente. Observem que não tem estação seca e é um clima muito úmido. Gente, aqui, 300 milímetros de chuva é chuva pra caramba, beleza? É dilúvio, tá bom? Eu gosto de exagerar para vocês lembrarem, porque aí a gente tem uma base para comparar os climas. Então,
a coluna de precipitação passou 200 milímetros, 300 milímetros, é chuva pra caramba. Então a gente tá falando de um clima muito úmido, com média anual de 2.000 milímetros. É muita chuva, ok? E aí vocês observam que essa chuva ela é bem distribuída. A gente não tem estação seca. Agora, a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A mínima e a máxima de temperatura. Igual eu falei pra vocês, essa linha aí de temperatura, ela não varia muito. Então, a gente não tem lá muita variação climática. É sempre próximo de 30 graus, é sempre quente, ok? Então, é isso, baixa amplitude térmica. E esse clima tá associado ao quê? A floresta amazônica. Então, tá? Vegetação. Eu coloquei pra vocês que é uma vegetação latifoliada. Então, latifolha é uma folha grande, larga. E higrófila são plantas adaptadas à umidade, a muita umidade, tá bom? Porque vocês têm que lembrar, não tem aquelas plantinhas que se você regar demais ela morre? Então, essas plantas, as plantas que vivem em regiões amazônicas, em regiões equatoriais, elas são adaptadas ao clima extremamente úmido. Então, elas não morrem porque chove todo dia, porque molha todo dia, beleza? Aí eu coloquei pra vocês o mapa mostrando onde é que é a região que a gente tá falando, tá bom? Então, coisas mais importantes que eu quero que vocês lembrem. Vocês já sabem, pela vivência de vocês, que lá é quente. E o que eu quero mais que vocês lembrem é que é úmido, então chove muito, não há uma estação seca e há uma baixa amplitude térmica. Então, a temperatura mínima e a temperatura máxima não variam muito, tá bom? Sempre em torno de 30 graus. Vamos pro segundo? Segundo, o clima do Brasil é o tropical típico. É o que mais está mandando aí no Brasil. Observem que ele está bem associado ao centro-oeste brasileiro, ali parte de nordeste e sudeste. Pega um pouco de Minas Gerais, Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. O clima ele vai ser controlado pelas massas equatoriais durante o verão, principalmente. A gente tem a massa equatorial continental atuando no verão e a massa polar no inverno, aquela história que a gente já conversou ali no início. Pra cá não vai ter grande mudança, não. Eu trouxe pra vocês o climograma. Aí o climograma eu quero destacar mais uma vez, vou virar aqui a câmera só um minuto. Observem aqui, ó, a nossa linha. Se vocês traçarem um risco aqui, ó, a gente tem a amplitude térmica, ok? Então, observem que a mínima, junho e julho, não é isso? Então, a gente tá falando de hemisfério sul, inverno, hemisfério sul. Abaixo de 26, mas não chega a menos de 20 graus. Então, ainda é um clima mais quente. Observem as colunas de precipitação. Tá passando de 300 graus? Não. Então, comparativamente, a gente tem um clima que é menos úmido do que o clima equatorial. E olha só, durante o verão, então dezembro, janeiro e fevereiro, a gente tem as máximas pluviométricas. Agora, durante junho e julho, tem muita pouca chuva, ok? É menos de, digamos assim, 20 milímetros. Então, o tropical, ele é a alternância de períodos entre um clima úmido e um clima seco, ok? Voltando aqui pra mim, vamos lá. É um clima quente, então a gente viu que não é acima dos 30, mas a gente há uma amplitude térmica maior do que a equatorial, mas a gente ainda tem climas mais quentes, acima de 20 graus. A gente tem uma alternância entre períodos, então um verão, que é a estação úmida, e o inverno, que é a estação seca, ok? Então, a gente vai ver essa alternância, principalmente em questão de chuva, de umidade. Baixa amplitude térmica. A gente ainda tem uma amplitude... E lembra, gente, é sempre comparativo, tá bom? Se vocês olharem, há uma amplitude térmica relativa. Mas quando você olha outros climas brasileiros, a amplitude térmica é muito maior, como o subtropical. Então, ainda é uma baixa amplitude térmica. A distribuição das chuvas ela é irregular. A gente pode ter estação seca, dependendo da região. Então, durante o inverno é a nossa estação seca. E esse clima associado à vegetação do cerrado, tá bom? Que é essa vegetação, que eu coloquei uma imagem aí pra vocês, uma vegetação que ela tem tanto gramíneas quanto árvores mais baixas e arbustos, ok? Então, herbáceo, só lembrando, é gramíneas, tá bom?
Alguma dúvida até agora? Se vocês quiserem ir colocando, eu vou dando uma lidinha e no final eu posso voltar. Então, vamos para o clima 3. Eu sempre falo 3 e aperto 4. O clima 3 é seu tropical de altitude. Olha aí, Ouro Preto representando a gente. Então, vocês vão observar que ainda é um clima quente, comparado a outros climas que a gente tem no mundo, né? Pensa, é tropical, galera. Tropical é quente. Mas a gente vai ter uma amplitude térmica maior que no tropical típico. Continuamos tendo característica do tropical, alternância entre períodos, então um período úmido e um período seco, ok? Para diferenciar o tropical de altitude do tropical típico, olha a temperatura. A temperatura no tropical de altitude, a mínima, então no inverno, a gente vai ter a curva marcando abaixo de 18, beleza? No tropical típico, a gente vai ter acima de 18, não tem uma mínima térmica tão baixa, por média, beleza? E aí, a gente tem ainda a associação com o cerrado, mas é um cerrado diferente, é um cerrado que vai variar de acordo com a altitude. Tem um nome bonito, chama Campos Rupestre. É a minha vegetação favorita da vida. Então essa é a grande característica que eu quero que vocês lembrem, para diferenciar o tropical de altitude do tropical típico. Olha a temperatura. A temperatura do tropical típico, ela vai ser mais baixa que do tropical de altitude vai ser mais baixa do que o tropical típico. Desculpa a confusão, beleza? Vamos para o próximo clima. Clima tropical atlântico. Qual que é a diferença? Chuva, ok? E aí, o que vocês vão observar? Chuva durante o inverno. É a ação, que a gente falou, da massa polar atlântica durante o inverno, levando chuvas para o litoral brasileiro, ok? Então, Salvador aí representando, a gente ainda tem um clima quente, gente, lembra? O clima tropical é quente. Ele vai ter as médias térmicas, ainda uma baixa amplitude térmica, não varia tanto. E aí eu tô falando pra vocês que não varia tanto, vocês vão assustar quando virem clima subtropical. É um clima mais úmido que o tropical típico, então para eu diferenciar um tropical úmido, tropical atlântico, do tropical típico ou do tropical de altitude, temperatura é mais alta e chuvas distribuídas, né, ao longo do ano todo. E o que mais? Chuvas de inverno, tá bom? Pro litoral. E a média também de chuvas é maior. A gente tem a vegetação associada aqui à Mata Atlântica, que a gente já sabe que está muito devastada. A gente tem hoje pequenos redutos, pequenas áreas onde tem a preservação dessa Mata Atlântica, vide Rio de Janeiro aí, que dá para visitar. E aí eu coloquei no mapa para vocês, observem que ela tá bem falando sobre o litoral, bem no litoral do Brasil. E aí eu queria destacar para vocês, é o litoral leste, ok? Não é o litoral norte. Lembrando que aí a gente tem Maranhão, com o litoral para norte. A gente tá falando de um litoral leste, tá bom? E aí uma coisa que eu queria falar com vocês. O clima tropical, ele vai ficar sem estação seca, né? E aí a gente vai ter a alternância aí das chuvas. A chuva de verão no sudeste e a chuva de inverno para nordeste, tá bom? Então é só para vocês ficarem atentos dependendo da cidade, mas eu já dei o macete para vocês. Qual que é o macete do climograma para diferenciar o tropical atlântico do tropical típico? A média de chuva é maior, não vamos ter estação seca, e a temperatura, ela tem o quê? O fator oceano, lembra disso? Lá dos fatores climáticos, quando a gente falou maritimidade, a gente vai ter a amplitude térmica muito menor, tá bom? Por causa dessa relação com o oceano, que vai criar climas mais amenos, tá bom? É o calor específico da água. Vamos aí para o próximo clima, clima 5, tropical semiárido. Aí eu quero destacar para vocês. Dá uma olhadinha no climograma do tropical semiárido e olha o volume de chuvas. Gente, não passa de 200. Quando chove muito, não passa de 150. Então, quando vocês baterem o olho e verem aí essa coluna de precipitação baixa, temperatura alta, a gente está falando de clima semiárido brasileiro. Então, é um clima quente, é um clima seco, a chuva é distribuída irregularmente ao longo do ano.
ela é distribuída de forma irregular ao longo do ano, a gente pode ter anos em que não chove, tá bom? Isso é uma média, lembra? O climograma representa uma média. A gente vai ter as chuvas mais concentradas no verão, que é quando a gente tem a ação da massa equatorial continental, lembra? Trazendo chuvas convectivas para o Brasil. E a vegetação, falei tudo. E a vegetação, que é a caatinga. Coloquei uma foto aí para vocês. E o destaque para o termo xerófitas. Xerófitas, então, xerófila. Xerófitas é aquela vegetação que está adaptada a um clima mais seco. Então, ela vai ter menos folhas, ela vai ser suculenta, como os cactos, para armazenar água, tá bom? Então, vamos aí pro próximo clima. Minha aula já tá acabando, gente. Clima subtropical. Clima subtropical, a gente tem aí o exemplo de Porto Alegre. Para nós, observem essa coluna de precipitação. Chove o ano todo. Choveu o ano todo, gente. A chuva tá bem distribuída e é 150 milímetros. É chuva bem boa, tá? 150 milímetros. É um volume de chuva bacana. E aí eu quero destacar essa diferença para vocês, porque o clima temperado, ele também apresenta chuvas bem distribuídas, mas o volume é muito menor. Então não passa de 80, 100 milímetros. Agora, o clima subtropical, a gente tem chuvas em torno de 150 milímetros, tá bom? Que é uma chuva boa, tá? Lembra esse ano que a gente teve problemas com chuvas durante janeiro e fevereiro, que fevereiro foi o mês mais chuvoso de todos os fevereiros da vida? Choveu acima de 150 milímetros. Então, só pra vocês terem uma comparação, que é uma quantidade de chuva boa. Se é uma chuva concentrada, ela causa grande estrago, tá bom? Então, é um clima mais ameno, é um clima mais frio. Observem que a gente tem aí abaixo de 15 graus de mínima térmica. E aí, eu quero destacar pra vocês a amplitude. Gente, olha isso. Olha como que a curva, que essa linha aí desce, como essa curva desce. Compara com os outros climogramas. É isso que a gente está falando de alta amplitude térmica. É uma mínima de 15, 12 e uma máxima de 26, 28 graus, tá bom? Não tem uma estação seca, então chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. E aí o destaque para vocês das vegetações. Mata de araucária é uma vegetação de altitude, tá bom? Ela é muito presente no Paraná. E os pampas gaúchos, que todo mundo conhece, assim, de lenda, que são as coxilhas, que a gente tem uma extensão dela pro Uruguai e pra Argentina, que é chamada de coxilhas, aí aqui a gente chama de pampas. Essa vegetação, em comparação às vegetações do mundo, a gente chama de pradarias, tá? São vegetações de gramíneas. Então, tá aí essas colinas cheias de gramas, onde eles cavalgam com aqueles cavalos e fazem churrasco, bem preconceituoso. Essa aí é a ideia dos pampas, tá bom? Então, recapitulando. Equatorial, tropical típico, tropical de altitude, tropical litorâneo, subtropical. O que vai dar para vocês base para saber diferenciar? Gente, hoje a gente bate o olho e vê. Eu bati o olho. Isso aí sem nome eu sei que é clima subtropical. Como é que vocês sabem disso? Na prática. Então, por favor, façam exercícios relacionados a essa matéria, tá bom? É necessário fixar essa matéria. Aí vocês vão ver que essas características, elas vão vir mais fortes quando vocês estiverem fazendo exercício. E aí eu coloquei para vocês alguns exercícios, tá bom? Então, vou destacar aí para vocês. Vou virar a tela pra gente fazer junto, tá bom? Observem esse climograma. Primeira coisa, eu vi climograma na prova, o que eu tenho que fazer? Janeiro, dezembro, junho, julho. A menor cotação de temperatura tá em junho e julho. Então, a gente tá falando de hemisfério norte ou sul? Hemisfério sul, muito bem. Olha só as médias de milímetros. Gente, olha essa coluna aqui, ó. Chegando acima de 350 milímetros. É chuva pra dedéu? É chuva pra dedéu. Então, a gente tá falando de um clima equatorial? Provavelmente. Observem aqui. A mínima de temperatura, ela é abaixo de 25 graus?
24 graus? Não é. Então é um clima extremamente quente, amplitude térmica baixa. Eu olhei aqui, eu já marquei. Clima equatorial, não tem dúvida, sacou? Então é essa a ideia. Tô falando igual o Ricardo, sacou? Então é essa a ideia aqui, ó. Na prática, vocês vão bater o olho no climograma, analisar as principais características e já ir procurando a alternativa, sacou? Outro climograma pra vocês. Esse climograma, ele tá um pouco mais difícil de ver, tá bom? Não gostei muito dele assim, não. A gente tem, ó, porque não dá muito pra ver aqui pra gente analisar junto, mas ele tá na apostila de vocês, então vai dar pra vocês fazerem depois. Mas é a mesma ideia. Observem, não há uma variação muito grande de temperatura. Então não há uma média térmica tão grande, uma amplitude térmica tão grande. A gente tem chuvas concentradas no verão e a estação seca é o inverno. Qual que é o clima? Tropical. Tá vendo que não tem muita dúvida? Essa questão aqui é uma questão do Enem e eu trouxe ela pra variar pra vocês. Vamos lá, vamos comparar juntos. O verão é quando é mais quente, não é? Quando é mais quente pra esse climograma? Não é em junho, julho? Então a gente tá falando de hemisfério norte, concorda comigo? Então pode ser Cidade do Cabo? Pode ser Sydney? Não pode, porque tá falando de hemisfério sul, tá bom? Então a gente tá falando de hemisfério norte. Observem aqui, ó. Menos 10 graus. Gente, menos 10 graus é bem friozinho, tá bom? Bem friozinho. E olha só, as chuvas concentradas no verão. Então, a gente tá falando de um clima muito mais frio no hemisfério norte, que tem as chuvas concentradas no verão. Mumbai é na Índia. E na Índia a gente tem um clima diferente, que é o clima monsônico. E esse aqui não caracteriza um clima monsônico. E Mumbai é quente, tá? A Índia, ela tem um clima mais quente. Então não dá pra gente falar de menos 10 graus. Então aqui a gente ficaria entre Barcelona e Moscou. E aí a gente vai para as alternativas. Acha Barcelona, acha Moscou. Barcelona, olha o que a alternativa fala. Afetado por massa de ar seco. Ô, gente, tem estação seca aqui? Não. Moscou, influenciado pela localização geográfica de alta latitude. Alta latitude vai dar o que para essa estação? Inverno, rigoroso, não é isso? Quanto mais próximo do polo, menos aquecido é o planeta devido aos raios solares que chegam de forma oblíqua, não é isso? A gente não tem relação de perpendicular. A resposta é Moscou, ok? Então é só para vocês verem aí essa diferença com um climograma de outra região do hemisfério norte, ok? E eu trouxe para vocês uma questão da FUVEST. Eu vou virar assim, ó. Opa! Ó só. Clear, questão da FUVEST, pedindo para vocês as características das massas, tá bom? E os efeitos. Esse quadrinho aqui é bem legal se vocês quiserem montar um para vocês depois. Olha só, massa equatorial atlântica, quente e úmida, quente e úmida. Litoral norte e nordeste, litoral norte e nordeste, é isso mesmo. Formação de chuvas, ventos que vêm do oceano trazendo umidade. Então, até agora tá tudo certo aqui nessa alternativa. Agora, massa continental, ela é seca? Não, a gente já conversou. Ela é exceção, não é? Então, a massa equatorial continental, ela é úmida. Então, aqui já tá errado. Massa tropical atlântica, quente e úmida. Perfeito. Litoral das regiões norte e nordeste? Peraí, massa tropical atlântica, região norte? Não, a gente tá falando de sudeste e norte, tá bom? Então aqui tá errado. Massa tropical continental. Aqui a sigla já tá errada, observem. Não é MTA, é MTC, então aqui já tá errado, ok? Sudeste e sul ficou faltando o centro-oeste, tá? Se fosse a massa tropical continental, então aqui também tá errado. Massa polar atlântica. Olha aqui a sigla, errada de novo. Atenção, tá, gente? Quando for fazer questão, detalhe de tudo. Massa polar atlântica, ela é fria e seca?
Não, ela é fria e úmida, então aqui tá errado, tá bom? É legal depois de vocês montarem um quadrinho desse. Pronto. É isso. Nossa aula de hoje, então, foi Climas do Brasil. A dica é, façam exercícios principalmente que vão cobrar as massas e vocês vão ver que não vai ficar dúvida, tá bom? Qualquer coisa podem me mandar mensagem, vocês sabem que eu sou aberta pro WhatsApp. Tô acordada, eu respondo. É só mandar foto da questão que eu ajudo a resolver se for um problema, se ficar dúvida, tá bom? Essa live vai ficar salva, então depois se vocês perderam alguma coisa, dá ainda pra ver, tá bom? Muito obrigada pela participação de hoje. Então a gente encerra clima. Eu vou trazer na nossa próxima aula um inicinho de aula só pra gente falar sobre os climas do mundo, só pra eu destacar o clima monsônico e a questão do temperado continental e temperado litorâneo, que já foi cobrado muito em prova. Mas de forma geral, galera, estuda. Se vocês fizerem 2 questões, vocês vão ver a diferença entre clima deserto e clima polar. É temperatura, é umidade, então tudo isso vai facilitar para vocês. Vocês vão ver que é muito fácil pegar fazendo exercício, tá bom? Então, beijo para vocês, bom dia para todos, bons estudos. Lembrando, quarentena não é férias, tá bom? Beijo.